acontecendo o meu milagre. Meu milagre só Deus pode fazer. Glória a Deus, amém? Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Toma teu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ganhar tempo. O Ian está preparado? Quero dar uns 10 minutinhos para o Ian estar trazendo a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Paz a todos que estão ali, paz a todos aqueles que estão em casa também. Abram as Bíblias, por favor, no livro de Isaías 55, verso de número 8. Vamos acompanhar aqui no telão para ficar igual. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Podem se assentar. Vocês não precisam levantar a mão para responder uma pergunta que eu vou fazer, mas a pergunta é: quem aqui já se frustrou? Se frustrou porque esperou alguma coisa na vida financeira, ou na vida sentimental, no espiritual, e não aconteceu. E aí, a gente muitas vezes, quando nós nos frustramos, a gente fala assim: Deus, por que a gente se frustrou? Por que não deu certo? Eu confiei, eu esperei, mas por que não deu? E aí muitas vezes a gente fala assim: mas Deus não falou comigo, eu não sei a resposta disso. Mas será que Deus não falou? Ou é porque a gente ouve uma resposta que Deus falou e não é do nosso agrado, a gente vira as costas para Ele? E fazendo isso, no verso de número 11 de Isaías, está escrito: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Sempre que nós estamos frustrados ou algo assim acontece, Deus nos exorta através da pastora, do bispo, e nos exorta também a partir de uma palavra que nós mesmos lemos na Bíblia, vemos no YouTube, em algum lugar. E aí, quando Deus nos exorta e traz uma palavra, ela nunca vai voltar vazia para Ele. E a palavra de Deus, ela vai ter sempre, se ser liberada, vai voltar duas coisas: arrependimento ou juízo. E nós queremos hoje viver o juízo de Deus, ou nós queremos nos arrepender, levantar e continuar a prosseguir no caminho do Senhor? Lá em Apocalipse 2:5 fala: arrepende-te, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Muitas pessoas, quando sofrem coisas ruins, elas querem esquecer o que aconteceu. Mas por que a gente vai esquecer alguma coisa de ruim que aconteceu conosco, se a gente pode lembrar delas, mas só que não com ressentimento, ou lembrar de uma forma negativa e trazer dor para a gente? Mas a gente tem que lembrar e falar para os nossos irmãos, nosso testemunho, contar para eles. Porque nós não podemos esquecer aonde a gente caiu, a dor que a gente sentiu, o que nós não recebemos quando éramos crianças. Muitas vezes não recebemos o amor, a alegria, o afeto. Mas por que a gente fala assim: eu não consigo dar isso? Sendo que Deus, a Bíblia nos ensina que mesmo a gente não tendo recebido nada dos nossos pais ou de alguém na nossa infância, é para nós darmos para alguém, é para nós darmos a alegria. Por que a gente quando não recebemos amor, a gente não consegue retribuir o amor também?
Por que nós não conseguimos amar como Jesus e damos a desculpa que nós não amamos? Evangelho é cura, é deixar tudo o velho para trás e algo novo vivermos. Então, aí eu quero que vocês fiquem com essa reflexão, que nós devemos o quê? Nos arrepender, lembrar de onde caímos e não nos queremos esquecer. E sim, lembrar de onde caímos para que a gente possa viver o arrependimento e os planos do Senhor não serem frustrados na nossa vida. Porque quem frustra os planos não é Deus, somos nós. E colocamos as nossas expectativas em pessoas, em coisas, e quando não dá certo, a gente muitas vezes culpa a Deus, mas a culpa é nossa e a gente muitas vezes nem repara e para perceber. Então é isso, amém. Glórias a Deus, amém? Jesus é lindo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu poderia nem pregar, porque Marcos já falou, Daniel nas covas dos leões, a pastora já falou na fornalha e já falou de processos. Mas eu vou repetir, porque assim Deus testifica, amém? O Senhor ainda tem algumas coisas para nos entregar nessa noite. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, com a destra da minha, versículo 11 diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Toma teu assento, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, dessa palavra nós podemos ver as promessas do Senhor, a qual nos anima, nos fortalece. E Ele diz também que todos os nossos inimigos se tornarão nada, ou seja, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, porque Ele é poderoso e o poder dEle está sobre as nossas vidas e está sobre todas as nações. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele escolheu a Israel, ou seja, aos israelitas, através da vida de Abraão, não porque quis, não por merecimento. Ele escolheu esse povo para representá-lo perante ao mundo. Olha para cá, Deus escolheu os israelitas para representá-lo perante ao mundo, mas eles não agiram de forma correta, e Deus castigou e o enviou para o cativo. Deus castigou os israelitas e o enviou para o cativeiro. Agora, nos dias de hoje, irmão, todos nós, crentes, fazemos parte desse povo escolhido. Quem pode dar glória a Deus? Você é escolhido de Deus e compartilhamos a responsabilidade de representar o Deus a qual nós servimos. Aonde? No mundo. É no mundo, não é aqui dentro. A nossa representação, porque a Bíblia vai dizer que o brilho do Senhor, Ele resplandece sobre nós. Ou seja, aonde nós colocarmos os nossos pés, o brilho de Deus está lá. E a Bíblia vai dizer que o povo escolhido dele agora estava cativo. Cativo aonde? Na Babilônia.
E lá na Babilônia, a Bíblia vai dizer que o brilho de Deus brilha, resplandece sobre o povo dele. Por que resplandece? Porque Deus nos escolheu. Ou seja, ainda que esteja em cativo, o brilho de Deus não vai ofuscar na nossa vida. Por quê? Porque é promessa dele. Ele nos escolheu. Ele pode te levar para o cativeiro, sim. Ele pode te levar para o castigo, sim. Mas o brilho dele resplandece sobre a tua vida. Para você entender, a Bíblia vai dizer que, nesse simples versículo 10, ele vai dizer: Deus está conosco. Quando ele diz: eu sou contigo. A Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu um relacionamento conosco. Quando ele diz: eu sou o teu Deus. Aqui é o próprio Deus estabelecendo um relacionamento conosco. Não foi você que escolheu a Deus, mas Deus escolheu a você. E para quê? Para ser representante dele. É um relacionamento, é um compromisso de Deus para conosco. E ele vai dizendo ainda: Deus é o auxílio da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Quando ele diz: te sustento pela destra da minha justiça, ou da mão dele, em algumas versões. E o que quer dizer? Que a mão do Senhor está sobre nós. Isso significa que a justiça de Deus, ela está sobre nós. E o que é essa justiça de Deus para as nossas vidas? Qual é o caminho que temos? Eu vou acelerar por causa do horário. Qual é o caminho que nós temos que andar para entender essa justiça de Deus sobre a nossa vida? E eu vou pegar alguns exemplos aqui para você entender, porque o caminho que nós temos que seguir, primeiro, é a oração. Segundo, a nossa entrega. Terceiro, a fé ou a confiança. E quando olhamos para a Bíblia, vamos nos deparar com diversas situações, aonde a Bíblia vai dizer que através de uma oração, decretos foram anulados. Que através de uma oração, Deus proibiu os leões de abrir a boca para tirar a vida de Daniel. Que através de uma oração, o próprio Deus, ele prospera Daniel. Coloca para mim Daniel capítulo 6, para vocês entenderem qual é o caminho que nós temos que seguir. Porque através das nossas atitudes, Daniel 6, versículo 22, que através das nossas atitudes, nós podemos ocasionar diversas situações no mundo espirituais. No mundo espiritual. E vai dizer assim, quando o rei Daniel já estava na cova do leão, e a Bíblia vai dizer no versículo antes que o rei, ele não consegue dormir à noite. E por que lançaram Daniel na cova dos leões? Porque aonde Daniel trabalhava em terra estranha, lembre de uma coisa, Deus ele pode te levar para o castigo, e Daniel estava no cativeiro, mas o brilho não deixou de resplandecer sobre a vida de Daniel, e Daniel ainda em cativo, o brilho resplandeceu, e resplandecendo, incomoda. Olha para mim. O brilho que Deus resplandece sobre a tua vida incomoda os teus inimigos. Incomoda. Tudo que Daniel fazia era bem feito. E a Bíblia vai dizer que os governadores, os prefeitos das províncias procuravam alguma coisa para acusar Daniel e não acharam. Não achando nada no comportamento do Daniel para acusar, o que eles foram fazer? Eles declaram com a boca dele: não encontramos nada para acusar a Daniel, mas vamos procurar na lei a qual Daniel serve.
E qual era essa lei? Daniel era um servo fiel a Deus. E aqueles homens, eles bolaram uma estratégia do qual seria, porque eles olharam para Daniel e viu que Daniel não cessava as orações. Como de costume, Daniel não cessava as orações e a sua janela era de porta na direção de Jerusalém. E aqueles homens falaram: olha, Daniel todo dia está lá orando ao Deus. E convenceram ao rei a levantar uma estátua. E além disso, a fazer um decreto que quando tocasse as buzinas, todos, quem? Todos, repita comigo, todos, tinha que se prostrar e o adorar. Aí a Bíblia vai dizer que desde o instante que Daniel soube do decreto, o versículo 10 vai dizer assim, não precisa colocar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou sobre a sua casa, orava, havia no seu quarto, ele orava que havia no seu quarto umas janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava a fazer. Essa foi a estratégia do inimigo para tentar acusar Daniel. E daqui tiveram a ideia de convencer o rei a criar algo para que Daniel pudesse infringir a lei a qual ele tinha e a lei a qual ele servia. Qual era essa lei? Como diz a minha mãe, a lei dos crentes. A lei dos crentes. Quando Daniel ficou sabendo, ele não parou, ele não cessou as suas orações, ele continuou a orar. Aí o versículo 22 vem. O rei sem sono, não dormiu. Naquela noite o rei pediu: olha, não traz instrumentos musicais para mim, não traz. Alimento, não quero comer nada, não quero comer nada. E por quê? Porque o rei amava a Daniel. E por que o rei amava a Daniel? Porque resplandecia o brilho de Cristo sobre a vida de Daniel. O brilho de Deus estava sobre Daniel. O brilho de Deus está sobre a tua vida. Alguém vai se levantar e colocar o amor sobre a tua vida para te defender. Deus vai levantar alguém e vai fazer perder um sono para jejuar, orar pela tua vida e no outro dia te procurar para saber se está tudo bem. Daniel, vive o teu Deus, Daniel. Se ele te livrou da cova dos leões, e Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus me enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não tenho cometido delito, a calúnia caiu por terra. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que se levantaram contra a tua vida, meus amados, e a Bíblia vai dizer que maldição sem causa, olha para cá, através da oração que Daniel fez, Deus fechou a boca do leão. Deus fechou, proibiu, está escrito na Bíblia. Através da oração de Daniel, Deus mudou o decreto. O decreto era para que todos o adorassem o rei, a imagem do rei. Só que o decreto foi mudado. Você crê nisso? Você crê nisso? Coloca o versículo 26 diante. Vai ter decretos lançados sobre a sua vida,
que será anulado. Levante as tuas mãos, a pastora já profetizou sobre a tua vida, e eu tomei posse, porque Deus tocou o meu coração, e a mesma fiação, todos os processos, causas nas justiças, todos os processos de casas que precisam ser assinados, todos os processos que se levantaram contra a tua vida, através da oração, é anulado em nome de Jesus. Se você crê, aplaude ao Senhor. Olhe para cá. O decreto vem da parte de quem? Do rei. E todo decreto ele tem que ser obedecido. Mas há mudança. O rei Ciro aqui, ele fala: da minha parte é feito um decreto. Da minha. Então o outro decreto não foi da parte dele. Entende que se levantaram os prefeitos daquelas províncias e convenceram. Então o Ciro, ele foi convencido. Ciro ou Dário, se não me falha a memória. Ele foi convencido a fazer o decreto. Agora não. Agora ele diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de... Por que o Deus de Daniel? O brilho. É o teu Deus. Ele escolheu você, assim como ele escolheu a Daniel e te diz: eu sou contigo. Porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até, você pode aplaudir ao Senhor? A boca do leão foi fechada, toda língua que se levantar contra ti, em juízo, Deus a condenará. Todo decreto que vier contra a tua vida não vai prosperar. Não vai. Não vai prosperar. Você sabe o que vai prosperar? Versículo 28 diz assim: e esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Levante as tuas mãos que eu quero profetizar sobre a tua vida, meus amados. Levanta as tuas mãos que através da oração, meus amados, leões irão fechar a boca, leões irão fazer regime, leões virão vegetarianos, mas não carnívoros. Através da tua oração, meus amados, decreto, processos sobre a tua vida cairão por terra hoje. E através da tua oração, Deus te levantará e fará prosperar. Sabe o que é prosperar aqui? Olha para mim. Essa prosperidade de Daniel aqui, não é que o rei pediu a sua conta bancária e fez ali alguns depósitos. Não é. Não é dessa maneira. Mas é a prosperidade de honra. Primeiro, que todos aqueles que se levantaram, até as suas mulheres e os seus filhos, foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes de eles caírem, os leões já espedaçavam. Olha o que estava preparado para Daniel. Mas Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo. Ainda no cativeiro. Versículo 3, a Bíblia vai dizer sobre os amigos de Daniel, a qual o rei Nabucodonosor, ele faz
outro decreto. Entenda que as coisas é muito próxima. A idolatria, sempre levantando alguma coisa para te tirar a essência e a escolha que Deus fez para as nossas vidas. Qual é a essência? Adorar somente a Ele. Qual é a essência? É você saber que Ele é o teu Deus. E Nabucodonosor, ele levanta ali uma estátua de ouro e decreta: todos adorem a estátua. Todos têm que se prostrar perante a minha imagem. Olha para cá. A essência que Deus gerou ao nosso coração é reconhecer que Ele é o nosso Deus. A essência que Deus gerou ao nosso coração é pegar o capítulo 41, versículo 10 e colocar ele em prática. Em prática. Eu estou às portas da cova dos leões. Eu estou às portas da fornalha. Eu estou à beira da morte. As duas situações aqui decretavam a morte. Daniel morto pelos leões. Outros amigos de Daniel sendo queimado pelo fogo ardente da fornalha. Sendo queimado pelo fogo ardente da fornalha. Capítulo 3 de Daniel. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 16 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Qual é o negócio? Vai ter que se prostrar, vai ter que me adorar. Esse era o negócio, esse era o decreto. E eles respondem: eu nem necessito responder a você, ó rei. Sabe o que é isso? Você já conhece o Deus ao qual eu sirvo? Sabe o que é isso? O rei, se o Senhor tem dúvida da qual ao Deus eu sirvo, eu não tenho. Eu nem necessito te responder. Joga direto na fornalha. Joga. E por que joga? Porque está escrito aqui no versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, oh glória. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ou seja, não é o homem, é o Deus a qual eu sirvo. É o Deus a qual me escolheu. E você foi escolhido para servir. E nesse momento de aperto, é onde não temos que negar. O Deus a quem servimos é que pode nos livrar. E nos livrará, aqui já é uma afirmação. E nos livrará do forno e do fogo ardente e nos livrará do forno de fogo ardente e de tua mão, ó rei. Você tem a confiança, você tem conhecimento ao poder do Deus a qual você serve, irmãos. Você consegue colocar isso em prática a todas as suas aflições que você tem passado. Você consegue acreditar a esse Deus que se levanta e te diz: eu sou contigo, meu filho, eu te escolhi, eu me levanto e te defendo, eu sou a tua justiça. Cabe a eu e a você somente confiar e acreditar. Sabe o que é acreditar? É quando você vai na padaria e passa lá o cartão e adquire aquilo que é seu. Sabe o que é isso? É quando você tem a tua vida
em momentos difíceis e se depara, Senhor, eu me entrego ao Senhor. É o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Manda para a fornalha, ó rei. Não precisa nem me perguntar, não perca o seu tempo. Me manda. Me manda. E se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos, e se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Já fica sabendo. Sabe o que aconteceu? São lançados na fornalha porque Nabucodonosor ele ficou irado com a postura deles. Ficou revoltado. Lançou na fornalha. Só que lançando na fornalha, despertou o rei em ir ver. E quando ele vê, ele começa a perguntar: meus servos, não foi 3 que nós lançamos na fornalha? Sim, foi 3, mas eu vejo 4 homens. E um dele com um semblante celestial de rei. O rei desce e manda abrir a fornalha. E quando manda abrir a fornalha, ele diz no versículo 26, então se chegou Nabucodonosor a porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então saíram Sadraque, Mesaque, Abednego do meio do fogo. Cadê o quarto homem? Cadê o quarto homem? O quarto homem é só para quem tem intimidade. O quarto homem é só para quem não nega ele. O quarto homem é só para quem confia e acredita todas as coisas perante ele. Ele vai visitar situações sobre a tua vida e não vai se aparecer. Sabe o que vai se aparecer? É o Deus do William, é o Deus da Cristina, é o Deus do Fernando, é o Deus da Renata. E para quê? Vai aparecer para dar testemunho a qual o Deus que te escolheu. Deus vai te honrar nas situações mais difíceis da tua vida. Ele é poderoso para fazer isso, meus irmãos. Fica tranquilo, às vezes dói, aperta ali os nossos corações, e o Senhor, Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que, assim como aquele povo que estava sendo castigado pela mão do próprio Deus, porque abandonaram a lei, abandonaram a fé, não é a mesma situação que você está passando. Porque esses homens a qual é relatado aqui, eles andavam com o seu caminho em espírito e em ver, e Deus proporcionou essa situação para que o seu nome fosse glorificado. São 2 nações a qual mudaram o decreto, e que a partir daquele momento, todos os seus reinos era para adorar somente o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que vai acontecer na tua casa? Sabe o que vai acontecer sobre a tua casa? Através da tua vida, aqueles que te
de caluniário, aqueles que acham que você está bitolado, que agora só sai da igreja, eles vão ver o Deus a qual você serve, e irão te procurar. Eles não serão devorados pelos leões, eles não serão tragados pelo fogo ardente da fornalha, mas eles terão o decreto mudado. Todo o decreto de Satanás sobre a tua família é anulado hoje. E Deus coloca um novo decreto: serão o meu povo. Serão o meu. Eles estavam à beira da morte, irmãos. Eles estavam à beira da. Talvez as tuas forças já morreram. Talvez a tua fé já morreu. Talvez toda a tua energia lá do começo do primeiro amor também já foi. Também já foi. Eu não consigo mais ver o brilho na minha vida. Os meus sonhos, os meus projetos familiares, os meus projetos financeiros, os meus projetos com Deus, eu não tenho mais força. Morreram. Deixa eu te falar uma coisa: ainda que haja morte espiritual sobre a tua vida, Deus ele é poderoso para ressuscitar. Ainda que haja morte física sobre a tua vida, Ele é poderoso para ressuscitar. E para quê? E para que ressuscitar? Existia um homem de Deus em Sunem, que passava para orar, a qual uma mulher desperta os olhos e diz: ali vai um grande homem, vamos fazer um quarto para ele descansar. E sobre aquele quarto, aquele homem, quando subia para orar, descansava. Só que ele viu que faltava alguma coisa sobre aquela casa, e ele profetizou sobre a vida dela um filho. O menino nasceu, ela sendo estéria, nasceu e crescendo, foi um dia para o campo com seu pai, e ele sentiu uma dor de cabeça, e enviaram o menino para sua mãe. Ela pega o menino, coloca no joelho. O menino vem a falecer. Ela leva para o quarto e coloca na cama do profeta. Olha para cá. Deus vai usar a tua vida para trazer ressurreição sobre a tua casa, sobre a tua vida, de tudo aquilo que está morto, seja espiritual ou seja físico. E a Bíblia vai dizer que quarto é lugar de orar. Ela coloca o menino lá. Só que ela era estéril, ela já estava conformada, ela não queria ter filho, ela não almejava, ela até riu e disse para o profeta: Senhor, eu não posso, eu sou estéril. Na vida do menino, não tinha fôlego de vida. Acabou. O sonho foi frustrado. Sobre aquela casa, a alegria foi tão pouco. Só que aquela mulher, ela não pediu para não ter filho, e não pedindo para ter filho, ela reconhece quem é o profeta, é um verdadeiro homem de Deus, e ela pede para o seu esposo, ali uma jumenta e mais uns servos, porque ela iria até a casa do profeta rápido, e iria voltar. Eliseu manda Geazi à frente, e nada acontece. Olha o estreito de Eliseu. Aonde está a justiça de Deus para aquela mulher e para o próprio profeta, que agora, aonde ele profetizou e foi gerado vida, a morte chegou. Só que a mulher vê ele como homem de Deus. Imagine o estreito, porque o mesmo Eliseu, ele manda Geazi, dá uma direção para Naamã,
descer 7 vezes no rio Jordão e ele será purificado. Naamã, Geazi, nós estamos secados, mas sai lá fora e vê se há uma nuvem. Deus trabalhava sobre a vida do Eliseu, ele não precisava colocar a mão, na verdade, em algumas situações, ele só precisava dar uma direção. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus a qual ele serve. Só que dessa vez não foi assim. O profeta teve que ir até a casa da sunamita e ali ele deitou sobre a criança. E o corpo dele aqueceu. Aonde já havia morte, agora não estava mais frio. Olhe para cá, toda a frieza sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida física, sobre a tua família cai por terra hoje. Tudo aquilo que tem se levantado para paralisar a tua vida com Deus, a tua fidelidade, a tua honestidade com Deus, o teu serviço com Deus cai por terra hoje. Toda a frieza aqueceu, menino. Eliseu passa para lá para cá orando. Daqui a pouco o menino assim abriu os olhos, espirrou 7 vezes, abriu os olhos. E quando abre os olhos, Eliseu falou: Geazi, chama a mulher. E ali entrega novamente o filho sobre o colo da mãe. Se coloque de pé. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Ambas situações, meus amados, as 2 primeiras, tinha decreto de morte, Deus os livrou. A terceira situação, a morte já bateu e Deus ressuscitou. Levante as suas mãos. O que Deus te prometeu não é para a tua vergonha. O que Deus te prometeu não é para a tua. O que Deus prometeu, pastor? Eu sou contigo. O que Deus te prometeu? Eu sou o teu Deus no momento das aflições. O que Deus te prometeu? Olha, se esforça, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão, com a minha justiça. Não vai ficar envergonhado. Não vai ficar envergonhada. Pode se levantar decreto contra a sua vida, mas Deus fecha a boca do leão hoje. Decreto processos. Se levantar processo contra a tua casa, ele entra na fornalha para te levar. Ele entra no tribunal para te livrar. Ele entra. Se decretarem falência sobre os seus sonhos, ele ressuscita e coloca nas tuas mãos. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você não conhece a Cristo ou você está afastado. Mas esse mesmo Deus que te justifica, esse mesmo Deus que te escolheu, assim como Ele mesmo nos castiga, mas Ele não castiga simplesmente para ver a nossa dor, mas sim para ver o nosso crescimento e o nome dEle ser glorificado.